pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Na tua presença nesta noite, meu Pai, e te pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor venha, Pai querido, usar o teu filho, Senhor, com poder e autoridade, meu Deus, da tua gloriosa palavra, Senhor. Venha falar, Deus querido, a cada vida, a cada coração nesta noite, Senhor. Venha falar, meu Deus, no coração dos teus servos, ó Pai, porque aqui eles estão, Senhor, para ouvir de ti, Senhor, esta palavra, Pai querido, para receber do Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa nesta noite, meu Pai, encher, meu Deus, os teus filhos, encher os teus filhos, ó Pai, que eles possam sair daqui nesta noite alimentados, Senhor, da tua gloriosa palavra, Deus querido. Venha abençoar, meu Deus, os teus servos esta noite. Vivemos ao teu filho com poder e autoridade, Pai querido. É para a glória do teu santo nome, é para o louvor, Senhor, da tua glória, Pai. Usa o teu filho, Senhor, maravilhosamente, meu Deus, através da tua gloriosa palavra, Senhor. Amém. Diga graças a Deus. Diga bendito é o nome do Senhor. Amém? Olhe para o seu irmão e diga dentro dos olhos do teu irmão: olha, Deus vai lhe dar uma vitória muito grande. Amém? Diga com mais autoridade: Deus vai lhe dar uma vitória muito grande, irmão. Olha para esse irmão aí, o irmão que está atrás de você, diga para ele: olha para dentro do olho do teu irmão e diga: Deus vai te dar uma vitória muito grande. Ô, glória, eu recebo. Diga: eu recebo essa vitória. Diga: eu recebo essa vitória. Eu recebo essa bênção. Eu recebo esse milagre. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Nós nos reunimos hoje na presença do Senhor, pela misericórdia do Senhor, para sermos abençoados pelo Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos na casa do Senhor, certos temos uma coisa: seremos abençoados. Estamos certos que seremos abençoados pela presença do Senhor em nossas vidas. Não tem adversário, não tem inimigo, não tem diabo, não tem opressor, não tem inveja, não tem olho grande, não tem macumba, feitiçaria, bruxaria. Nada pode impedir que a bênção do Senhor, ela venha nos alcançar. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que a bênção de Deus nos seguiria e nos alcançaria. Diga amém. Amém. A bênção do Senhor, Deuteronômio 28, nos seguiria e nos alcançaria. Diga glória. Então hoje nós estamos na presença do Senhor para ouvir a sua palavra, para aprender a sua palavra, e é exatamente o que o Senhor prometeu ao seu povo: quando você ouvir minha palavra, que você guardar minha palavra e que você cumprir a minha palavra, então as minhas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Você não precisa ficar correndo atrás da bênção. Você não precisa ficar correndo atrás da bênção. Diz a Bíblia que a bênção vai te seguir e a bênção vai te alcançar. Diga amém. Diga: alcança mesmo. Diga: Senhor, alcança mesmo. Amém? No momento que nós estamos na casa de Deus hoje, eu vou lá buscar minha bênção. Né? A pessoa não fala isso. Eu vou na casa do Senhor buscar minha bênção. Vai, igreja, eu vou buscar minha bênção. Você não precisa buscá-la. A Bíblia diz que o Senhor prometeu que a sua bênção te alcançaria. Isso, a palavra do Senhor já foi declarada. E a Bíblia, a palavra do Senhor, que é verdadeira e fiel, diz no capítulo 55, do versículo 11, do profeta Isaías, que quando o Senhor libera uma palavra, o Senhor olha essa palavra, Ele libera essa palavra e diz a palavra, que a palavra do Senhor, ela não volta para o Senhor vazia, mas ela vai cumprir aquilo para a qual foi designada. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Eu creio nisso, creio fielmente na palavra do Senhor. O Senhor, Ele não mente. A glória de Israel não mente. Diga: a glória de Israel não mente. O Senhor não é mentiroso. E o Senhor tem dito para Jeremias, no capítulo 1, do versículo 12, Ele tem dito: Jeremias, eu, o Senhor, tomo conta da minha palavra. Eu velo sobre a palavra que eu falei, para que ela venha se cumprir.
Diga amém. Então a palavra do Senhor hoje, nesta noite, ela vai suprir na sua vida. Diga assim: culpa a si mesmo, Senhor. Culpa a si mesmo, Senhor. A tua palavra em minha vida. Em minha vida. Amém? Coloque sua mão no coração nesse momento e vamos pedir ao Senhor para colocar fé no nosso coração. O Senhor só requer uma coisa de nós: fé. Fé. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que aqueles que se aproximam de Deus têm que ter fé. A fé ao ponto de crer que Deus existe, que Deus é vivo e que Deus está presente. E que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que se aproximam do Senhor, tem que crer que Deus existe, e que Deus é vivo, e que Deus está presente. É o princípio. Amém? Aí eu creio, pastor, que Deus existe, que Deus é vivo, e que Deus está presente. Amém? E o segundo passo: crer que Deus é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Porque as pessoas creem que Deus é vivo, e que Deus está presente, mas acredita nisso, nesse princípio, mas não acredita que Deus o abençoa. Acredita que Deus abençoa a irmã, abençoa o ciclano e a beltrano, mas acredita que Deus possa abençoá-lo. Não, eu vejo o Senhor abençoar tantas pessoas, e o Senhor nunca me abençoou. Eu nunca dei um testemunho na grande bênção, mas eu vejo o Senhor abençoar. Então eu creio que o Senhor é vivo e é presente, e creio também que Ele vai me abençoar, porque eu estou buscando a sua face. Amém? E é como disse para os irmãos, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Olha, a glória de Israel não mente. Quem é a glória de Israel? O Senhor Adonai. Elohim é a glória de Israel. E diz aqui, 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, também a glória de Israel não mente e nem se arrepende. Aleluia. A glória de Israel, que é Deus, não mente e não se arrepende. Então, se essas palavras que eu vos liberando nesta hora, se vocês confiarem inteiramente no que eu estou falando, Deus é fiel para fazer cumprir. Deus é fiel para fazer cumprir. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la e terminar. Amém? Aquele que começou a boa obra em sua vida, que é o Senhor, Ele vai aperfeiçoar essa boa obra e vai terminá-la. Diga amém. Diga amém. Diga glória a Deus. Então você fica firme, irmão, porque o Senhor vai te abençoar. Amém? O Senhor vai te abençoar. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que sim. Amém? Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus e não é homem. Ele é Deus e não é homem. O homem não era para mentir. O homem não era para mentir. O homem não era para mentir. O salmista Davi perguntou para o seu Senhor: quem vai morar no teu Monte Santo? Quem? E entre as qualidades do que iam morar no Monte Santo, vão habitar na glória do Senhor, o salmista diz: aquele que faz uma promessa ou um juramento, e ainda com um dano próprio, ele não muda o que falou. É uma das características do cidadão do céu. A semelhança do Pai. Diz a Bíblia que Deus não mente, e que Ele não se arrepende. E o que Ele falou, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Números 23, 19. Amém? Ele vai fazer. Ainda que o homem fraco e falho promete e não cumpre, Deus não é homem. Ele promete e Ele cumpre. Ele promete e Ele cumpre. Se Ele diz que vai fazer, é porque Ele vai fazer. E não depende de situação e nem de circunstância. Depende do nome dEle ser honrado. Depende da palavra dEle ser honrada através do seu cumprimento. Amém? Então vamos fazer essa oração. Pedir para o Senhor colocar fé em nosso coração. Fé. E eu quero lembrar, eu sempre falo com os irmãos essa palavra, né? E pedir ao Senhor, acima de tudo, para não deixar que o diabo roube a palavra do nosso coração. Lucas capítulo 8, versículo 12, diz que o diabo rouba a palavra do coração, para que nós não venhamos crer, e através da nossa fé, da nossa crença, nós vamos ser curados, sarados e salvos. A Bíblia diz que o diabo se empenha para roubar a palavra do coração. Amém? Então vamos orar e pedir ao Senhor para colocar fogo em nossos corações. Fogo em nossos corações. Fogo do Espírito. Fogo do Senhor. Tessalonicenses 5, 19, a Bíblia diz: não extinguei, não apaguei o fogo do Espírito que arde dentro de vós.
Amém, meus irmãos? Então vamos pedir ao Senhor para acender agora o altar em nosso coração, para que não venha se apagar. Porque se o diabo tentar roubar e o nosso altar estiver aceso, meus irmãos, oh glória a Deus, vai ser uma bênção. O diabo vai se queimar, ele vai se danar, vai virar cinza pelo fogo do Espírito Santo que está aceso dentro de nós. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Então não deixa o diabo roubar a palavra do teu coração, em nome do Senhor. Amém? Coloque a mão sobre o coração e diga: Senhor, estou em tua presença, estou diante de ti, estou diante de tua face. Eu quero a bênção, eu quero a vitória, eu quero o milagre, eu quero receber, meu Deus, nessa noite a vitória. Senhor, para a glória do teu nome, para o louvor da tua glória, sela-me com fogo, sela-me com teu poder, sela-me com a tua unção, sela-me com a tua unção, sela-me com a tua unção. Reveste-me da tua armadura, do capacete de salvação, de couraça de justiça, de sapatos de preparação do evangelho, de escudo de fé, quando eu apago o charme do inimigo, e a espada do Espírito Santo, que é a tua palavra. Reverte-me, Senhor, da tua palavra, da tua unção e da tua glória, em nome do Senhor. Amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Já estamos abençoados, irmão. Eu já sinto o fogo do Senhor ardendo dentro do meu coração, sobre a minha alma, o fogo do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu já sinto o poder de Deus. Amém? Eu já sinto o poder de Deus. Eu já sinto o poder de Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você, que tem Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. Amém? Quem achou, diga glória. 2 Reis é muito fácil de encontrar. Fica depois de 1 Reis. Diga graças a Deus. Amém? Não tem como você errar, viu, meus irmãos? 2 Reis fica depois de 1 Reis. Achou? Quem achou, diga amém. Quem quiser tomar uma Bíblia emprestada, eu estou emprestando hoje. Está aqui sobre essa cadeira aqui, faz assim com as mãos, e a letra é gigante, viu? Não vem com essa história que esqueci o óculos. A Bíblia é letra gigante. É letra gigante. Está aqui sobre a cadeira da igreja. É só você fazer com as mãos assim, que nossos irmãos cooperadores estão levando para você, em nome do Senhor. Amém? Posso ler o versículo 13 do capítulo 6 de 2 Reis? Diz assim: e ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E o folha dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que as tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor lhe abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra do profeta Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, e não é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria, e os levou a Samaria. E tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E abriu-lhe os olhos o Senhor, e viram, e eles que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou-lhe a Eliseu: feri-lo-ei, meu senhor, meu pai? E respondeu ele: não os ferirá. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e com o teu arco.
porém a estes manda pôr diante deles pão e água, para que eles comam e bebam e tornem ao seu senhor. E ofereceu-lhe o rei um grande banquete, e comeram e beberam e despediu-o, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Amém? Podem sentar em nome do Senhor. Diga graças a Deus. Diga bendito é o nome do Senhor. Irmãos, é de nos admirar a atitude do profeta Eliseu. Quando nós lemos esse texto, nós ficamos imaginando, irmão, como o Senhor é fiel. Como o Senhor é fiel para com o seu servo profeta Eliseu. Você vê que os inimigos vieram àquela cidade chamada Dotã para prender a Eliseu e levá-lo ao rei da Síria. E certamente lá, diante do rei da Síria, diante do tribunal da Síria, Eliseu seria degolado, seria morto, seria decapitado. A sua pena seria a pena capital, pena de morte. Eliseu sabia disso. Geás também sabia disso, que era um servo que servia ao profeta Eliseu. Ele tinha conhecimento disso, tanto que o servo disse: ai de nós, o que faremos? Estamos perdidos. Imagina que não havia um soldado ou 2 soldados, não havia uma carruagem, não havia apenas um pouco de soldados para prender Eliseu. Não, irmão, diz a Bíblia que a cidade inteira estava cercada pelo exército do rei da Síria. E diz a Bíblia que eram tropas muito fortes. Não eram tropas qualquer. Era a tropa de elite da Síria. Era uma tropa especial que veio à noite e cercou a cidade. De modo que Eliseu não podia fugir. De modo que Eliseu não podia escapar. Ali só tinha 2 alternativas, irmão. Ou Deus intervia na situação, ou Eliseu seria morto. Ou Deus agia, ou Deus fazia, ou Deus operava, ou Eliseu ia perder a sua vida. E quando Eliseu viu que os inimigos desceram contra ele para prendê-lo, Eliseu disse: Senhor, fere-os de cegueira. E na mesma hora, diz a Bíblia, que o exército do rei da Síria, a sua tropa de elite, ficou cega, ficou perdida na batalha. E diante de Eliseu, de um só homem, humanamente falando, porque a Bíblia diz que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. O Senhor havia enviado a sua tropa de fogo para guardar Eliseu. O Senhor havia enviado os seus anjos guerreiros, os seus exércitos que fazem parte das legiões do arcanjo Miguel. O Senhor havia enviado esses anjos poderosos para estar ao lado de Eliseu. Humanamente falando, Eliseu estava sozinho. Espiritualmente falando, Eliseu estava com um poderoso exército. Glória a Deus. Um poderoso exército. Um só homem orou o Senhor. Um só homem, o Senhor ouviu a oração. Uma só petição, o Senhor cegou os inimigos. E entregou os inimigos na mão do profeta Eliseu. Glória a Deus. Aqueles inimigos que queriam tirar a vida dele. Aqueles inimigos que queriam prendê-lo. Aqueles inimigos que queriam destruir a sua liberdade, tirar a sua vida. E diz a Bíblia que quando eles ficaram cegos, Eliseu disse: olha, não é essa cidade, e não aqui não está o homem que vocês vieram procurar. Vem aqui que eu vou guiar vocês. Eliseu pegou os soldados, esses homens de guerra, deram as mãos, fizeram uma corrente, eles estavam cegos, não podiam ver, e deram as mãos, e Eliseu seguiu em frente, segurando na mão do da frente, e uma mão ligando na outra, até chegar no último soldado. E Eliseu os levou dentro da cidade de Israel. Dentro da cidade de Israel, meus irmãos. Dentro da cidade de Israel, aonde o rei da Síria, por diversas vezes no capítulo 6, fez guerra contra Israel. E o Senhor entregou os inimigos do povo de Deus na mão do profeta. E o profeta os guiou à cidade de Samaria, à cidade de Israel. E lá dentro da cidade, lá com as portas fechadas, já tudo lacrado, já tudo fechado, Eliseu então pediu ao Senhor: Senhor, abre os olhos desses homens, desses inimigos, para que eles vejam. E quando os inimigos tiveram seus olhos abertos, eles viram que estavam cercados pelos altos muros de Israel.
E em volta da muralha, todos os soldados de Israel com as lanças nas mãos. Olha que situação inversa, né? Com as lanças nas mãos, com os arcos de flecha, com as espadas embanhadas. O inimigo estava exterminado. O inimigo foi entregue na mão de Israel. O inimigo foi entregue na mão do povo de Deus. E quando o rei de Israel viu os inimigos, conheceu o estandarte e sabia que eram inimigos declarados, ele disse logo: meu pai, meu senhor, que era o profeta, vou ferir a todos agora. Posso ordenar agora que eles sejam mortos, degolados, atravessados pelas lanças, pelas flechas e pelas espadas. Pode acabar com todos esses inimigos. E Eliseu falou: não faça isso. Não faça tal coisa. Vamos fazer o que então? Eu quero que você faça um grande banquete. Um grande banquete. E você coloque esse grande banquete diante desses inimigos. E você vai alimentar esses inimigos, vai dar pão para esses inimigos, vai dar água para esses inimigos, e você vai sustentar esses inimigos. E você vai alimentar esses inimigos. Se você quiser matar alguém, se você quer tirar a vida de alguém, que você consiga prendê-lo com a sua espada e com a sua lança. Esses aqui não. Esses aqui o Senhor me entregou nas mãos pelo seu milagroso poder. E o rei de Israel, então, obedecendo a palavra do profeta, colocou aquele banquete, e os homens, os inimigos, comeram de saciar. Tomaram água à vontade. Comeram à vontade. Pensando os inimigos o seguinte: bom, ele nos colocou um banquete, nós vamos comer, vamos nos alimentar. Depois do banquete, ele vai ordenar ao exército de Israel aí, através do rei, que nos mate. Ele não quer nos matar de barriga vazia. Ele quer nos matar alimentado. E quando eles acabaram de comer, quando eles acabaram de se alimentar, meus irmãos, diz a palavra que Eliseu ordenou ao rei de Israel que abrisse os portões e os despedisse para o seu reino. Olha que atitude, meus irmãos. E os despedisse para o seu Senhor, para que eles fossem embora para as suas casas. E foi ordenado, e os portões foram abertos, e aqueles homens foram embora. E diz a Bíblia que aqueles homens ali nunca mais, aquela parte do exército do rei da Síria, nunca mais investiu contra as terras de Israel. Entendeu? Nunca mais eles invadiram os territórios de Israel. Aquele exército ali, aquela tropa especial, aquela tropa de elite. Amém? E eu fico observando essa atitude, e eu fico assustado, irmão. Eu fico assustado, porque você sabe que no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, a doutrina, o ensinamento era esse: olho por olho, quem fere com ferro será ferido. Então não tinha essa palavra de perdão ou de compreensão. Se o cara vem para matar, e se você tivesse a oportunidade de tirar a vida dele, você podia tirar, que Deus não lhe condenaria. Entendeu? Se alguém te feriu, ou lhe arrancou um olho, você podia, pela lei,